A pandemia Covid-19 está mudando o mundo de maneiras inesperadas e sem precedentes, indo muito além dos animais selvagens, reivindicando os espaços urbanos e apresentações de música amadora no YouTube. No momento em que este artigo foi escrito, perto de 2 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram teste positivo para o vírus, com mais de 125 mil mortes. E as projeções vão bem além do que chamaríamos de administrável. O custo humano também inclui os muitos milhões em todo o mundo que sofrerão com a recessão financeira que se aproxima, que, segundo algumas estimativas de especialistas, a evolução pode ser a pior desde a mal compreensão. A biologia do vírus pode nos ajudar a entender melhor seus efeitos, embora ainda haja a questão de como exatamente a cepa SARS-CoV-2 aprendeu a infectar humanos. Embora não sejamos estranhos aos coronavírus que infectam pessoas, eles sempre precisaram de algum tempo para sofrer mutação e aprender a infectar novos hospedeiros. A última cepa de SARS, também chamada de SARS Classic, precisou de algum tempo para sofrer mutação no corpo humano antes de causar qualquer dano real. O vírus atual, no entanto, aparentemente sabia como infectar e matar desde o início, uma vez que não mudou de forma considerável desde o início da pandemia. Isso não significa que ele não esteja sofrendo mutação, embora nenhuma das mutações tenha sido capaz de ganhar domínio sobre a original. Põe desta forma, a cepa atual de Covid-2 da SARS não precisa se alterar para infectar mais hospedeiros, ainda, pois já é capaz de fazer isso sem muito esforço. Segundo o mistério, pessoas estão testando o negativo e depois o positivo. Enquanto lutamos com dezenas de milhares de casos que aparecem mundo tasks os dias, os médicos se deparam com um novo problema inexplicável. Muitos pacientes que riscos eram considerados negativos Marketplace apresentam resultados positivos, questionando os próprios métodos e ferramentas que usamos para detectá-los. Embora seja verdade que o vírus pode permanecer latente por algum ritmo antes de apresentar qualquer sintoma, quase todos os países já levam isso em consideração antes de dar alta a pacientes suspeitos. As diretrizes da Marketplace desonrada OMS exigem que os pacientes recuperados apresentem resultados negativos para o vírus 2 vezes, com um intervalo de pelo menos 24 horas entre os testes. De forma preocupante, alguns desses pacientes recuperados estão publicados com testículo positivo para o vírus e não temos ideia do motivo. 7. De acordo com alguns especialistas, o vírus pode ter a capacidade de se desativar e reativar dentro de um hospedeiro humano, embora também possa ser os pacientes sendo reinfectados de outras fontes após a alta, ou algo totalmente diferente. Nós simplesmente não sabemos. Todas essas possibilidades, no entanto, vão de encontro à noção mainstream de que os pacientes recuperados desenvolveriam algum tipo de imunidade contra o vírus, como funciona na maioria das outras doenças que conhecemos. O que, terceiro mistério, ainda não entendemos imunidade evolutiva de toda a verdade que o surto de Covid-19 afetou de forma desproporcional o primeiro mundo, o que significa que alguns dos melhores especialistas em saúde do mundo estão atualmente trabalhando arduamente para tentar entender como funciona. É preocupante, porém, que isso não significou muito, pois a cepa SARS-CoV-2 provou ser muito mais difícil de entender do que jamais imaginamos. No cerne do problema está a grande questão sobre a estrutura biológica fundamental do vírus. Embora saibamos que tem o formato de uma bola pontiaguda, com os espinhos destinados a invadir o tecido vivo, exatamente como isso se traduz na taxa de propagação irrealisticamente alta permanece um mistério, como muitos outros vírus relativamente inofensivos, incluindo outros coronavírus tensões, tem a capacidade de fazer isso também. Simplesmente não sabemos o que há na família do coronavírus SARS que os torna tão mortais para os humanos, ou mesmo, como veremos em breve, como ela aprendeu a afetar os humanos. Quarto mistério, pode afetar animais.
Apesar da longa lista de coisas que ainda não sabemos sobre a pandemia de Covid-19, sabemos que veio de animais. Ainda há um debate acirrado sobre qual animal era exatamente, com pangolins, morcegos e até aves como possíveis suspeitos, embora estejamos supondo que os pesquisadores chegarão aos animais assim que terminarem com os humanos. O que confunde os cientistas, porém, é como a forma humana mutante do vírus está agora se transmitindo de volta aos animais, algo que ninguém havia previsto. Entre os animais selvagens, um tigre do zoológico do Bronx foi recentemente diagnosticado com a cepa Covid-19, junto com vários outros que começaram a apresentar sintomas semelhantes. Embora não seja o único caso desse tipo, todos os outros casos de transmissão de pessoa para animal envolvem animais domésticos. Esta é a primeira vez que a cepa SARS-CoV-2 infecta animais selvagens, e ninguém sabe ao certo como. Nosso melhor palpite é que veio de um dos funcionários infectados do zoológico, sem quaisquer sintomas. Se for esse o caso, deveria ter passado para outros animais também. Nenhum outro animal, nem mesmo os outros felinos, mostrou qualquer sintoma ainda, então é possível que afete apenas tigres por algum motivo. Quinto mistério: por que pessoas jovens e em forma também estão morrendo? Uma das partes mais preocupantes da pandemia é a taxa desproporcionalmente alta de mortes entre os idosos. Isso permite que o vírus se espalhe virtualmente sem ser detectado entre as partes mais jovens e menos vulneráveis da população. Você pode pensar que isso é bom, mas não é. O SARS-CoV-2 pode permanecer sem ser detectado e se espalhar por toda parte, até que alcance os hostes mais antigos e os destrua. Se os sintomas fossem um pouco mais graves e detectáveis em seus estágios iniciais, o vírus teria muito mais dificuldade para atingir seus alvos mais antigos. Isso não significa que os mais jovens sejam imunes, já que muitos deles morreram do vírus também. É algo que ainda não compreendemos completamente, já que, de acordo com o nosso entendimento atual da pandemia, pessoas relativamente em boa forma e mais jovens não deveriam estar desenvolvendo os sintomas mais graves. É uma grande parte da grande questão de como o vírus afeta pessoas diferentes de tantas maneiras diferentes, e respondê-la é crucial para prevenir futuros surtos potencialmente mais mortais.